Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando que no meu canal aqui eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Hoje eu queria estar falando sobre as visões que o homem causou na igreja do Senhor. A igreja continua sendo somente uma única igreja, um único corpo, ao qual é o Senhor Jesus Cristo que toma conta, que ele preserva a unidade desse único corpo. Ou seja, quando a gente vê nas cartas, nas epístolas, falando de igrejas no plural, está falando de assembleias, lugares de congregar. Em lugar nenhum você vai ver a igreja tal, tal, tal. Você vai encontrar as igrejas por localidade, geograficamente, né? Assim, a gente encontra geograficamente a igreja que estava em Roma, romanos, a igreja que estava em Corinto, Coríntios, a gente vai encontrar a igreja que estava em Éfeso, Efésios, e assim por aí diante. Em nenhum momento a gente vai encontrar uma igreja falar assim, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja luterana. Não existe. Isso são divisões causadas por homens, que a palavra de Deus mesmo já vai nos mostrando claramente. E é muito interessante quando a gente pega a palavra de Deus e vê dentro da palavra de Deus. A gente encontra em Judas, só tem um capítulo, a gente encontra o seguinte nos versículos. É bom que vocês depois leiam o capítulo todo, leiam a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas são enganadas por falta de leitura da palavra, por falta de conhecer a verdade. Toda vez que a gente entende que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, sim, ele é o verbo que se fez carne, a palavra dele é vida. Ou seja, um cristão ele deve se manter bem alimentado, deve manter sua saúde espiritual em dia, lendo a palavra de Deus, para que não seja enganado. A gente encontra Paulo instruindo Timóteo para que ele, fazendo essas coisas, salvará a si mesmo e os que escutassem ele. Ou seja, ele não está falando da salvação da vida eterna. Ali está falando de ficar a salvo das falsas doutrinas, dos falsos mestres. E assim ele também falando que ajuntariam para si falsos mestres que não suportariam ouvir a sã doutrina, que juntariam falsos mestres que pegariam coisas agradáveis aos seus ouvidos. Ou seja, quando a pessoa não quer ouvir a verdade, ela acha dolorosa, ela começa a procurar um lugar que traga uma palavra agradável para ela, o qual a gente consegue ver pela palavra de Deus que não está certo. Vamos ver aqui em Judas 1, né? Só tem um capítulo, a partir do versículo 17. Mas vós, amados, lembrais-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras já foram preditas, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ou seja, segundo o seu desejo, segundo o que eles querem ouvir, o que eles querem falar. E assim também, não só os que regem, vamos dizer assim, que ficam à frente, mas também aqueles que acompanham. Todavia, eles também têm a mesma participação no erro. Estes são os que causam divisões. Entende? Esses são os que causam divisões sensuais. O que é uma pessoa sensual? É uma pessoa carismática, é uma pessoa que conquista, que consegue chamar a atenção. Isso é uma pessoa sensual, que não tem o espírito.
Ou seja, a gente consegue ver que muitos desses não têm o Espírito. Por quê? Porque não crê que Senhor Jesus Cristo morreu por eles, não crê que a salvação é unicamente por graça. Quando alguém não crê, que acha que tem que fazer alguma coisa para poder receber a salvação, automaticamente essa pessoa não tem o Espírito. Porquanto ela precisa crer primeiro para ela poder ser o quê? Ser selada pelo Espírito Santo de Deus, que vamos dizer assim, é o voucher, é o que dá a comprovação que a gente é filho de Deus. A gente tem acesso à salvação mediante a fé no Cristo Jesus, a fé que ele morreu em nosso lugar. Ou seja, a partir do momento que nós temos a fé que ele morreu, pagou a nossa dívida, que essa fé não vem de nós, é dom de Deus, automaticamente recebemos o Espírito Santo de Deus, automaticamente somos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa, é o penhor da nossa herança. Automaticamente nós não temos mais como perder essa salvação, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Quando a gente pega e vai olhando, a gente pega 1 Corinto, a gente consegue lembrar as coisas que os apóstolos já predisseram, como a gente leu lá em Judas, em 1 Corinto 1, a gente vê o apóstolo Paulo no versículo 10, ele falando: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo espírito e em um mesmo parecer. Aqui ele coloca em pauta que eles tinham que pensar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, ser concorde no falar. Mas como fazer isso? Não tem como se não for pela palavra de Deus. Não é o meu pensamento que importa. Não é o seu pensamento que importa. É o pensamento de Deus. Ou seja, o que está escrito na palavra. Ah, mas a interpretação de cada um de uma maneira não é. A Bíblia só tem uma interpretação. Ela pode ter várias aplicações, mas somente uma interpretação. Entenda isso. E a gente vê claramente que ele fala que os que são sensuais, os que causam divisões. E continuando aqui no versículo 11, a gente vai entender o que Judas estava falando naquela carta lá, através dessa carta de Paulo. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Clóia que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está entendendo? Está Cristo dividido? A pergunta que ele faz é muito clara. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em meu nome? Nome de Paulo? Então, o apóstolo Paulo, ele coloca bem claro, assim, todo o tempo, não é para ninguém se deixar ser, eu sou da Assembleia, eu sou da Monte Tabor, eu sou Deus é amor. Não. Cristo não está dividido. Mas até tanto tempo assim, já vem anos e anos. A palavra de Deus falou que isso ia acontecer. A gente, quando vê em Apocalipse, a última carta a da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, ele estava no princípio da primeira carta, andando no meio do candeeiro, ou seja, andando no meio do testemunho da igreja. E agora em Laodiceia, a gente vê que ele está à porta e bate.
E quem ouvir e abrir essa porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Entende? O Senhor Jesus já não está mais andando no testemunho daquelas igrejas. Ou seja, ele agora está à porta e bate. E isso concorda, isso soa na mesma entonação daquela passagem de João 4, quando ele vem ter com a mulher samaritana, que ele fala que Deus busca adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente automaticamente pode já entender que ele está procurando o quê? Adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. E não, não, mas desse jeito aqui, ó, é tanto. Se você realmente ler a palavra de Deus, vai começar a ver que vai ter coisa que não vai fechar, que não vai bater com a palavra de Deus dentro da sua denominação. Eu não estou aqui para gerar contenda nem atrito com ninguém. Se a pessoa realmente quer servir a Deus, entenda se a doutrina é de Deus ou não é de Deus. Se a doutrina é de Deus, ela não vai dar glória nenhuma ao homem. Se ela dá glória ao homem, não é de Deus. Quando a gente encontra essa passagem lá em João 7, que o próprio Senhor Jesus falando que a doutrina não era dele, a doutrina do que aquele que enviou ele, o Pai. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou é do homem. A doutrina do homem dá glória ao homem. Mesmo, não, mas aqui a gente dá glória para Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se você colocar na conta e falar que você é salvo por graça, mas você pode perder a salvação, mas você tem que fazer isso, aquilo, outro, automaticamente você está dando glória para você. Porque se você não perdeu sua salvação, então glória é para você. Você conseguiu preservar a sua salvação. Então essa doutrina não é de Deus. A palavra de Deus, ela não mente, ela não entra em contradição. Entenda isso. E realmente, se a pessoa quer fazer a vontade de Deus, há de saber. É simples. A gente vai encontrar em 1 Coríntios 3 o apóstolo Paulo dando continuidade nessa fala. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, como a espirituais. Ele não pôde. Por quê? Mas como a carnais. Não pôde falar como espirituais, mas como a carnais. Vou perguntar de novo. Por quê? Como a meninos em Cristo. Como a meninos em Cristo. Em todo momento, ele não está falando que nenhum aqui não é cristão, mas é o quê? Criança, menino. Porque escuta a voz de Deus e não dá ouvido. Uma criança fazendo pirraça, birra. Com leite vos criei, e não com comida, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis. Então, eles não podiam e nem agora podem. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber, há de conhecer a doutrina de Deus. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Então, porventura vocês não são carnais quando cada um abre uma placa, uma doutrina, porque se falar que é a mesma doutrina, andam todos concordes com a mesma doutrina, não andam. Entende? A palavra de Deus é uma só. Não tem como falar que eu vou em tal igreja, ele vai em tal, e cada um vai na sua, que acha melhor. Não é o que eu acho melhor para mim, o que eu acho... Não é o que me agrada. É o que está escrito na palavra de Deus. Independente
Se o lugar de congregar me agradar, mas é assim que está escrito, se eu quero agradar a Deus, é assim que eu devo congregar. Eu tenho que entender isso. Que eu não estou servindo a Deus para me agradar. Eu não busco agradar o meu sentido, o que eu gosto, o que eu quero. E muitos não conseguem observar essas coisas. E é triste, porquanto o Senhor busca o que é adoradores, que adorem quem? O Pai, em espírito e em verdade. E muitas vezes as pessoas não querem o quê? A verdade. Acham que a verdade é ruim. A verdade, ela pode amargar um pouquinho. Um filho, quando ele está doente, quando ele precisa, nem doente, mas ele precisa tomar vacina, é doloroso. Eu lembro quando meu filho fez o exame do pezinho, ele era pequeno, meu filho agora está com 17 anos, mas eu lembro quando ele era um bebezinho, a enfermeira foi cortar o pé dele, apertar, é ruim, dói o coração, mas a gente sabe que é pro bem dele, é bom, por mais que doa naquele momento, e a palavra de Deus nos diz que importa que agora, por um pouco de tempo, sejamos contristados por várias provações. Ou seja, é necessário que sejamos contristados. Em Tiago, a partir do versículo 2, ele fala que, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele fala que é motivo de grande gozo, ou seja, de grande alegria, sermos contristados por várias provações. É motivo de alegria. A gente encontra lá em... Eu não lembro agora se é João ou se é Pedro, no 4, ele falando que é motivo também que não estranhemos que coisas, que alguma coisa parece errada, estranha está acontecendo com a gente. Está sendo corrigido, contristado por provações. A gente tem que entender essas coisas. Que o Senhor, Ele faz todas as coisas perfeitas. E não andais segundo aos homens. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Então, aqui entra o ponto final disso, as divisões. Quem é Congregação Cristã no Brasil? Quem é Assembleia de Deus? Quem é Universal? Entende? Hoje em dia está muito pior, porque o apóstolo Paulo escreveu e estava escrito na Bíblia para a gente ficar sabendo que viriam tempos o quê? Tenebrosos, tempos trabalhosos, de mais dificuldade, que homens que sairiam, que do meio do povo dele, povo de Deus, arrebatariam ovelhas de seu nome. Os homens querem fazer seus rebanhos, não cuidar do rebanho do Senhor. Entenda isso. A doutrina da igreja é só uma, porque a igreja é só uma. É um batismo, um único corpo. O corpo de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus tem a salvação e é membro desse um único corpo, independente dela estar em denominações ou não, independente dela estar servindo a Deus ou não. Se ela crê realmente do fundo do seu coração, ela é selada com o Espírito Santo de Deus, ela não perde a salvação, ela pode estar andando errada. Por isso temos palavras de correção. Entenda, Deus não perde nenhum único filho, nunca, jamais, porquanto a palavra do filho dele está em jogo. O filho dele fala que só vai a ele quem foi ensinado pelo Pai. E todo que foi ensinado pelo Pai, de maneira nenhuma, ele lançará um fora. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou do Pai. Entende? E a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Creia que você tem a salvação, que Jesus Cristo já pagou
todos os seus pecados. Igualmente ele falou na cruz: está consumado. Creia que está consumado sua salvação. E agora, nesse pouco tempo que resta na carne, entenda que é necessário, é motivo de grande gozo, de grande alegria, sermos contristados por várias provações. E não ache que coisa estranha está acontecendo com você. É assim que a palavra de Deus fala. Então, temos que ter paz, temos que em tudo dar graças, em tudo dar glória a Deus, estarmos felizes, porque estávamos mortos, estávamos na fila da cadeira da pena de morte. Nós estávamos no corredor da morte. Mas Cristo, ele morreu em nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, nos dando a vida eterna. E agora, se vivemos, para ele vivemos. Não vivemos mais para nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra seja de bom entendimento, que vocês venham a mentalizar nessa palavra, meditar nela, para poder que ela seja de bom, sabe? Vocês entendam que Deus, ele é bom a todo tempo. Mas se ele é seu pai, se ele te tomou por pai, ele também corrige a todo o que toma por filho. Fiquem com Deus. Amém.